Fala aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para o nosso segundo episódio do nosso videocast, do nosso podcast Pod IA, onde a gente fala muito sobre inteligência artificial, muito sobre publicidade, muito sobre marketing digital. E para mim, está aqui comigo hoje nosso querido Antônio. Vamos para mais um bate-papo aí. Muito obrigado, eu sou Antônio Lara, estou aqui com o Samuel. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial também, a Lara Araújo está com a gente aqui para trazer muito conteúdo sobre marketing digital. Ela trabalha na V4 Company, que hoje é a maior assessoria de marketing digital da América Latina. Lara, conta um pouco para a gente sobre você, sobre sua trajetória. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Por favor. Então, agradecer o convite de vocês. Acho que é sempre importante a gente falar de um tema que é tão atual e relevante. E, assim, o Brasil, ele lidera o ranking em países que mais utilizam a inteligência artificial, então é super importante a gente trazer essa pauta hoje em dia. Então, eu sou a Lara, eu estou me formando em letras na UFMG, eu já trabalhei como analista de comunicação em CRM na faculdade XP, que é do grupo da XP Inc., uma das maiores corretoras de investimento do Brasil. E agora estou como copywriter na V4 Company, e a gente lida, assim, com inteligência artificial diariamente. Espero que esse papo aí nosso seja muito produtivo. Com certeza. E até o nosso papo que a gente estava aqui nos bastidores, você não faz uma faculdade hoje diretamente ligada ao que você trabalha, né? Então, como é que foi isso aí? Você foi se interessando aos poucos, né? Como é que funcionou essa sua trajetória? Hoje em dia, o profissional de letras ele tem se diversificado muito. Então, lugares que antes a gente não ocupava, a gente vem ocupando agora, principalmente na área de tecnologia. Então, eu ingressei com um estágio aos 18 anos, no que viria a ser a Faculdade XP. Antigamente era o IGTI, Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação. E quando eu estava ali com os meus 20 anos, a XP comprou o IGTI e virou a Faculdade XP. Então, eu fui nessa fusão, e aí fiquei ali como PJ, como copy, e depois virei analista de comunicação em CRM. Então, basicamente, a vida me levou para esse caminho. Entendi. Então, você ficou um tempo bom lá, né? Que você falou que você começou aos 18 anos fazendo estágio, foi até os 20 e tal. Sim, 3 anos e 9 meses lá. Ah, não, bastante tempo. Então, aprender muita coisa, com certeza. E aí você saiu, foi para a V4, né? Como é que foi essa transição? Como é que você... Porque lá você não tinha um contato assim com o marketing digital mesmo, né? Isso. Anteriormente. E aí, como é que foi essa ideia? Como é que você veio para essa área? Conta pra gente um pouco. Lá é uma instituição de cursos EAD da área de tecnologia, na Faculdade XP. Então, tinha um contato com a área de tecnologia, mas eu não estava lidando com clientes, eu estava lidando com alunos. E tem uma certa diferença. Então, eu queria já trabalhar como copywriter, já tinha feito alguns cursos ali da área. E surgiu essa oportunidade esse ano de ir para a V4 Company. Então, eu peguei e fui embora. E, Lara, você hoje vamos falar como uma parceira da V4, né? Alguém que atua lá diariamente. E também sobre o nosso tema do podcast, que é a inteligência artificial. Então, conta um pouco pra gente como que você, né, como que é lidar com a inteligência artificial no dia a dia lá, né, para vocês, se realmente ajuda muito, chegou para somar muito, se essa transição foi rápida. Conta um pouco pra gente como que é, né, sem ser na teoria, como que é lidar com a inteligência artificial no dia a dia. Assim, se eu pudesse resumir uma palavra, é muito comum. Então, principalmente a nossa geração, que é a geração Z, a gente nasceu em uma era 100% digital. Então, não tem como a gente não ter contato com esse tipo de ferramenta. E, principalmente na V4, ela serve como um apoio, um auxílio na escrita. Agora vem o Sora, que é uma nova ferramenta ali, junto no ChatGPT, que vem para criar imagens, vídeos. Então, ajuda também a parte do designer ali. Então, além das automações, que pode ajudar um gestor de tráfego, ela vem como um apoio em todas as áreas. E aí, um pouco mais para frente, a gente vai falar também sobre a IA, que é própria da V4. Então, a gente está, dentro da empresa, desenvolver um sistema próprio nosso de inteligência artificial. Mas, assim, no geral, é uma ferramenta de auxílio super importante. Diariamente, a gente usa ela. Então, veio para somar mesmo no nosso trabalho, otimizar tempo. Acho que essa é a principal expressão. Entendi. E, por exemplo, você como uma profissional de copywriter, assim, acho até interessante você falar um pouco mais sobre como é que é o trabalho de um copywriter aqui para a galera entender melhor, porque muita gente, pessoal que às vezes não é tão da área assim, não faz tanta ideia, até o Samuel mesmo estava com um pouco de dúvida antes ali agora, né? Então, o que seria antigamente o redator publicitário, a gente dá um nome mais gourmet, que é o copywriter, mas o redator publicitário, ele também trabalhava muito com jornais, com propagandas da época para televisão, e hoje a gente vem com um meio que é mais digital, então é no celular, é no notebook, a gente trabalha com redes que antigamente não existiam, tipo o Instagram, o TikTok, então a gente teve essa atualização até do termo para lidar com essa outra área que é mais persuasiva.
Então, a ideia do copy é ele sempre levar o cliente a tomar alguma ação. Não precisa ser necessariamente vender. Pode ser que o cliente ele só queira criar conexão com a marca, ou ele queira entender sobre os produtos, os serviços, mas no final, a nossa ideia é sempre fazer o nosso cliente faturar. Então, a ideia é vender, mas não necessariamente a gente escreve para a ação final ser vender. Tem vários processos ao longo disso. Então, primeiro o cliente conhece a marca, se interessa, para no final ele querer comprar esse produto ou serviço. É o famoso funil, né? Assim, Exatamente. O cliente tem o primeiro contato e aí, a partir disso, vai criando uma fidelidade ali com a empresa. Pode, realmente, igual você falou, ele talvez não vai fazer essa compra de primeira, mas eventualmente, né, ele conhecendo a empresa, vendo. E aí você atua, então, nessa parte inteira do funil, assim, né? A sua parte de copywriting e você... tem plataformas específicas que você trabalha? Então, por exemplo, legenda no Instagram, ou você faz alguma legenda no TikTok, ou você faz só para landing page, como é que é isso aí? É bom lembrar que o profissional de copy, ele não precisa ser social media, ele não precisa ser designer, porque às vezes a gente vê algumas vagas absurdas assim de copy que você tem que fazer tudo, editar vídeo, e não é assim, a gente está ali para escrever, a nossa arte é escrever, é fazer o que a gente chama de storytelling, que é criar uma narrativa envolvente para o consumidor no final se interessar, comprar, enfim. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu escrevo para LP, que é a página de vendas, escrevo para anúncio, escrevo para post no Instagram, nas redes sociais. Cada cliente tem a sua plataforma. Às vezes tem cliente que gosta mais de postar no Instagram, às vezes tem cliente que posta mais no LinkedIn. Então, a gente vai adaptando a comunicação a partir disso. Mas, assim, a gente faz tudo em um Word, é uma coisa super tranquila de escrever, mas a gente usa outras plataformas, como o ChatGPT, o Sora. A gente usa plataformas, na faculdade XP, eu usava um CRM, que é o ActiveCampaign. Então, depende muito, assim, do que o cliente precisa. Perfeitamente. Então, a gente pode considerar que a sua área lá da empresa, né, de copywriter, foi a mais impactada com a chegada das IAs? A gente foi muito impactado porque o principal benefício que a IA trouxe ali foi a escrita. Sim. Então, a gente, por mais que a gente tenha essa visão de que a IA traz informações para a gente, é a gente que alimenta essa inteligência artificial. Então, por isso ela fica cada vez mais aprimorada, fica no tom de voz que a gente quer, porque quem está alimentando ela somos nós. Eu falo que a IA é um bebê, então a gente precisa nutrir esse bebê e precisa de alguém para acompanhar e monitorar esse bebê. Então, é exatamente isso. Não dá para deixar a IA fazer tudo sozinha. Tem que ter alguém nutrindo essa inteligência artificial. Entendi. Você usa mais ela como um auxílio ali no seu dia a dia e não como alguém que vai fazer, por exemplo, o seu trabalho inteiro para você, né? Porque senão o seu diferencial ali não tem, né? Assim, querendo a sua função lá seria escrita. E aí, quando você consegue, eu acho, alinhar a IA com a sua escrita ali, você consegue fazer uma otimização do seu tempo ali, talvez, né? Da sua função e produzir mais em menos tempo, né? Eu acho que é o que muita gente busca com a IA assim, no trabalho. A gente fala muito sobre um problema que todo mundo acha que vai existir, que é a IA substituir o ser humano. Mas tem uma coisa que a IA ainda não consegue fazer, que é criar emoção, que é fazer o storytelling, que é cativar o público. Então, a parte emocional ainda fica do lado de fora. É uma coisa que só a gente consegue ter. Cada ser humano tem a sua subjetividade e cada ser humano consegue criar uma narrativa que o ChatGPT, por mais que a gente alimente muito, ele não consegue. Então, tem que ser uma ferramenta que vem como auxílio, porque se a gente só substituir ela, a gente não consegue criar conexão com o público, que é o que a nossa geração vem pedindo. Tem até um livro, que é o Z Economy, que ele fala muito sobre como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios. E é exatamente isso, porque o que a gente quer hoje em dia é conexão com a marca. A gente não quer só uma marca que quer vender o produto. Por que esse produto me atende? Por que ele soluciona a minha dor? Por que eu quero comprar e eu quero comprar mais vezes? Então, essas perguntas que a gente vem buscando responder. Entendi. Eu acho bacana puxar um gancho até aquilo que a gente estava falando com o Caio no último episódio, que ela que está por dentro da empresa lá vai poder responder também. E uma pessoa que chega hoje no mercado de trabalho, tipo assim, uma pessoa que é só criativa, né, que não tem domínio nenhum sobre inteligência artificial, você acha que ela está inserida no mercado ou acabou isso, a pessoa tem que saber sim sobre inteligência artificial e afins e não basta mais ser só criativa? 100%, não basta ser só criativo. A gente tenta colocar isso como diferencial, até as vagas de copy, de marketing, júnior, analista, enfim, colocam criatividade como um diferencial, mas o que a gente precisa hoje em dia é de estratégia, alguém que estuda, alguém que entende e que senta ali para entender como que o cliente funciona, faz uma estratégia competitiva, vê os concorrentes, analisa esse cliente de acordo com a posição no mercado. Então, criatividade não é mais um diferencial, porque a gente tem outras ferramentas para suprir
a criatividade. Então, precisa entender de inteligência artificial, precisa estudar, precisa fazer um estudo de mercado, precisa analisar dados. Tinha até há pouco tempo rolando uma trend no TikTok, que a pessoa colocava assim, eu lido com o marketing e um tanto de emoji colorido, não com o marketing e um tanto de emoji de dados, assim. E o marketing sim. não é só a parte florida, a parte de analisar Instagram, é a parte de analisar métricas, dados, Sim, funil sim. de vendas. Então, alguém que não tem essa capacidade analítica dificilmente se mantém no mercado. Com certeza. Eu falo assim, porque eu atuo também hoje em dia como gestor de tráfego também. Então, eu tenho a parte criativa ali e tal. Acredito que todo mundo da área de comunicação, do nosso curso assim, de publicidade, tem um pouco disso, porque é difícil a pessoa chegar lá e não ter essa capacidade assim, de pensar um pouco fora da caixa. Mas eu acho que assim, para mim hoje funciona mais essa parte de realmente ir acompanhando métrica, igual você comentou, assim, que essa parte mais de dados mesmo do marketing ali. Mas, querendo ou não, você tem que ter os dois unidos ali, né? Para você ser um profissional de destaque na nossa área hoje, que muitas vezes é muito desvalorizado também, né? Obviamente que ia ser super interessante se você pudesse ser a pessoa que vai fazer só a parte de dados ali, e aí vai ter outra pessoa que vai fazer só a parte criativa, mas quando você tem os dois, você consegue fazer essa junção, acaba que você consegue se destacar bem, consegue fazer um trabalho muito bem feito, né? E aí, assim, por exemplo, você atua só na área de copy, só que você tem que ter um contato também com outras áreas também, né, da assessoria, assim, porque, por exemplo, eu conheço um pouco do modelo da V4, assim, tudo mais, você disse anteriormente que eles não são agência, né, propriamente dito, mas, assim, tem os setores bem divididos, né, eu acredito, então você deve estar no setor, como é que funciona isso lá? Lá nós temos várias equipes e as equipes recebem os clientes. Então, cada equipe é composta por um copy, um designer, um gestor de tráfego, é uma equipe bem completa que vai atender aquele cliente X. Então, assim, a gente atende uma cartela grande, né, de 10 a 15 clientes cada equipe, mas a gente está sempre em contato com outras equipes no mesmo lugar. Assim, a minha unidade, que é ali de São Paulo, a gente tem várias equipes que atuam no mesmo local de trabalho, então a gente sempre tem contato, mas para lidar direto com o cliente é uma equipe específica, justamente para ele ter sempre o contato de uma mesma pessoa. Então, eu entrei e a Lara é minha copy. Eu sei que se eu tiver uma dúvida de comunicação, eu vou falar com a Lara, criar essa identificação. Mas o que você comentou anteriormente sobre a gente ter um contato com as outras áreas, eu tenho muito contato com o gestor de tráfego, porque eu preciso ver se a minha campanha está performando. Sim. Então, eu fiz um anúncio legal, como é que eu vou saber que ele está legal? Se levou para venda, se o pessoal clicou no link, se o pessoal adicionou algum produto no carrinho. Então, eu preciso ter esse contato com o designer também, porque eu posso pensar numa comunicação e o designer pensar em outro visual para aquela Sim. LP, para aquele criativo. Então, eu sempre estou em contato com todas as áreas. A gente precisa se relacionar muito bem. E você acha que tem alguma área que está, assim, como se diz, menos refém de inteligência artificial ainda? Ou todas estão do mesmo nível, assim? Eu acho que, assim, a gente sempre vai ser ameaçado por ferramentas que a gente não consegue aprender. Se a gente não consegue mexer nessa ferramenta, a gente vai ser substituído por alguém que sabe mexer. Mas todas as áreas vão ser afetadas. Acho que não tem muito quem vai ser mais afetado. Acho que é uma questão de tempo. Por exemplo, a minha área, que é escrita, estava sendo mais afetada porque o ChatGPT entregava coisas escritas. Se a gente pedisse um comando, ele ia entregar um texto, não ia entregar uma imagem. Mas agora ele entrega imagem, ele entrega vídeo. Então, o designer está um pouco mais ameaçado. E acho que vai sendo assim até pegar todas as profissões. Sim. E até as profissões irem se reinventando com isso, né? Assim, porque igual a gente pensa nessa ideia que vai ser substituído, assim, e tudo mais, mas querendo ou não, é um processo bem lento, assim, né? Até acontecer uma coisa dessa, eu acho que realmente, à medida que a gente consegue ser um profissional que consegue aliar essas duas coisas, tanto a criatividade quanto a inteligência artificial, igual eu comentei anteriormente, a gente consegue ter esse destaque assim, e uma coisa que a inteligência artificial por si só não vai conseguir entregar para o cliente, né? Essa experiência assim, de realmente... você tem contato, por exemplo, direto com os clientes para você entender a necessidade deles e conseguir transmitir isso numa copy bacana? Como é que funciona isso? Todas as equipes têm contato direto com o cliente. A gente passa primeiro por um onboarding, então o cliente ele vai explicar qual que é a necessidade dele, qual que é a meta dele com a V4, qual que é a expectativa dele. Então, a gente faz todo um onboarding do cliente, depois ele vai para o kickoff, que é basicamente ele falando. O que é a minha empresa, a história da minha empresa, a gente deixa ele falar, tira as nossas dúvidas. Então, o cliente X, eu quero entender quem que é o seu público, para quem que você vende mais. Então, cada pessoa da sua área tira as suas dúvidas
Depois a gente vai para a parte do propor materiais. Então, vou propor um roteiro de vídeo para ver se encaixa com o que ele quer. Vou propor um K-Visual, que é um KV. Então, é uma espécie de imagem ali com alguns textos para ver se está alinhado com o que ele quer. Mas todo mundo participa do processo todo, que é muito importante, porque às vezes o copy ele é deixado muito de lado. Ele já chega quando está tudo pronto e aqui faz um criativo falando sobre esse produto e esse serviço. Mas a gente não entendeu o tom de voz, o público-alvo, então... lá a gente tem todo o processo bem separadinho, desde quando o cliente chega até quando a gente faz a primeira venda, começa a dar resultado, a gente tem todo esse processo, todo o time participa de tudo. Entendi. Ô, Lari, e uma coisa que me chamou bastante atenção, deve ter te chamado também, quando ela estava se apresentando, que ela falou que a V4, a empresa, ela tem não sei se isso é recente, mas tem uma inteligência artificial própria, né? Como é que funciona isso? O que ela entrega? Isso foi recente, tem mais tempo? Isso é recente e a gente partiu muito de uma dor, isso que a gente tinha. Primeiro, sobre centralizar os dados dos clientes. Então, cada equipe tinha ali um chat no chat GPT, e as informações ficavam meio perdidas por equipe. E a questão de lei de proteção de dados, porque a gente teve algumas questões ali de invasão de dados, principalmente no chat GPT, que não está imune, né, a essa falha digital. Então, a gente teve essa necessidade de criar dentro ali do sistema V4 uma IA. E é interessante porque lá dentro a gente tem a possibilidade de criar agentes IA, que é basicamente todas as pessoas da área vão colocar todas as informações do cliente ali e a gente vai conseguir uma informação super personalizada para aquele cliente específico. Então, qualquer coisa que a gente perguntar, ele vai pegar como base tudo que a gente já separou do cliente e vai responder para a gente de uma forma bem mais personalizada. Entendi. Faz aquela coisa que você tinha comentado anteriormente da nutrição, né? Como se fosse o bebê ali, que você vai alimentando, vai dando cada vez mais informação. E aí, por ser uma inteligência artificial da própria empresa, é uma coisa muito mais segura, né? Porque, assim, às vezes, algumas pessoas ficam pé atrás. Mas eu vou dar as informações da minha empresa para uma inteligência artificial que não é minha. Vou passar esses dados aqui para uma empresa que eu não conheço, né? Quando você tem uma coisa dessa sob o seu domínio, você acaba que é muito mais seguro. Né? E é interessante ver também que agora as empresas têm essa capacidade de gerar uma própria inteligência artificial, não é? Não são só as grandes empresas focadas nisso, tipo uma OpenAI da vida, ou a do Elon Musk, que me fugiu o nome agora, né? Mas é porque acho que tem uma empresa que comanda a Grok, tá, entendi. não sei. Entendeu? Eu não sei como é que chama. Enfim, é interessante isso. E, por exemplo, você teve contato, você falou que é recente, né? Foi depois que você já estava trabalhando lá que aconteceu essa transição? Ou você chegou lá, já tinha isso e tal? Como é que é? Você teve contato, por exemplo, com os desenvolvedores que estavam lá praticando isso? Como é que foi? Eu tive contato depois, então assim que eu entrei o pessoal já estava desenvolvendo, que leva um tempo, eles fazem testes, a gente ainda está na fase de testes, então a gente ainda está mexendo, está nutrindo o chat para ver como que ele vai funcionar. Mas, assim, a gente já percebe muitas diferenças dele para o chat GPT. Por exemplo, para quem é da letras, como eu, a gente percebe alguns erros ali durante o chat GPT, que ele não coloca artigos definidos. Então, ao invés de colocar os seus objetos, ele vai colocar sempre seus objetos, vai sempre comer os artigos definidos, depois vocês reparam nisso. E aí, a gente consegue perceber esses erros de coesão, que são, assim, sutis, porque não fica gramaticalmente errado, mas a gente percebe que prejudica a coesão. E na IA da V4, não. É super fluida, é coesa, a gente consegue perceber essas mínimas diferenças. Mas foi depois que eu entrei que a gente começou a utilizar, a gente está nessa fase de testes ainda. É bacana. Então, hoje vocês veem essa IA mais como uma funcionária ou não chega a esse nível? Tipo assim, tá ali para complementar o nosso trabalho, que se acabar amanhã não vai fazer tanto problema. Então, a gente tem até um problema que é a centralização do poder, porque agora a gente tem assinaturas pagas, né? Então, o ChatGPT, ele começou gratuito, acho que todo mundo aqui tem essa noção. Depois ele começou a ser cobrado e as ferramentas mais avançadas, então, para você criar uma imagem melhor, com já um texto, já está sendo tudo pago. Então, a gente vai perceber que grandes empresas e pessoas que detêm ali, né, uma maior renda vão começar a pagar, que eu acho que hoje em dia a gente, inclusive, assina o ChatGPT, são, tipo, $50, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem esse problema porque a gente paga a ferramenta, mas ela vem para servir como um auxílio. Ela ainda não é uma funcionária porque muita coisa ela não consegue fazer. O que eu acho que em breve vai conseguir, mas ainda ela não consegue. Então, a gente vê muito mais como um apoio, embora ela seja remunerada, porque a gente paga ela. Sim, com certeza, né? Tem todo um justo, né? Por trás ali. Quem usa o GPT pago mesmo, eu pelo menos vejo muita diferença do não, com certeza. Até por uma questão de
Eu, por exemplo, uso muito para colocar documentos, né? Para me ajudar a ler um documento para mim, me ajudar a fazer, por exemplo, analisar se aquele documento está coerente, né? Se está tudo certo, se está faltando alguma coisa, ou até, por exemplo, fazer o resumo de algum artigo, algo nesse sentido assim. Então, a versão grátis, pelo menos faz muito tempo que eu assino já, então a versão grátis eu não sei se está podendo fazer isso hoje, eu sei que tem algumas alterações, né? Acho que agora você pode mandar 10 prompts por dia para a versão grátis do GPT-4, um negócio assim. Mas realmente, pelo menos na época, assim, eu acho que hoje ainda com certeza é uma ferramenta muito mais inteligente assim, do que o ChatGPT-3. E essa IA de vocês lá, ela, igual o Tony falou de documento, ela consegue fazer? Vocês Sim. usam para isso também? Para analisar documento de empresa, essas coisas? Principalmente porque lá na V4, a gente é a única empresa, assim, marca, que tem um processo, principalmente para a copy, que são 2 documentos que a gente usa sempre que o cliente ele chega para a gente, que é o Use Case Map e o documento de concepção de copyright. Então, são 2 documentos que servem para nortear a gente do público-alvo, tom de voz, tudo que tem ali em relação à comunicação vai estar nesse documento. Então, a gente reúne tudo, joga nesse agente IA da V4, então ele já consegue dar um bom norte ali dos pontos fracos, pontos positivos, negativos. A gente pode jogar informações de outros concorrentes das empresas para ele fazer uma comparação estratégica com a nossa empresa. Então, assim, com a empresa do nosso cliente. Então, a gente consegue, sim, subir documentos normal e aguenta até mais que o ChatGPT. Tem documentos grandes que o ChatGPT não carrega. Olha. Então, lá eles conseguem carregar. Interessante. Muito bacana. E você tem medo, essa pergunta é até engraçada, mas você tem medo de talvez, sei lá, os avanços tão absurdos, né, nessa área de IA, chegar uma hora que vai até perder, você perder o seu cargo para um IA? Você acha? Eu acho que, assim, o medo vem muito das novas gerações, porque as novas gerações vão fazer coisas que nós não somos capazes ainda. Porque nós nascemos em uma era totalmente digital, mas a nova geração nasceu numa era totalmente inteligência artificial, que a gente não nasceu. A gente não pegou essa era de inteligência artificial, a gente está pegando agora, com 20, 22 anos, 23 anos. Então, acho que sim, vai vir um aprimoramento das ferramentas, mas é você saber se reinventar e utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Eu acho que nenhum profissional hoje ele é 100% uma coisa só. Você vê que, por exemplo, hoje em dia os médicos eles estão virando influência digital. Sim. Porque é necessário, é o que o mercado pede. Se você quer ter, às vezes, uma renda melhor, é o que pede, reconhecimento, visibilidade. Então, saber usar IA vai te diferenciar. Eu não acho que ninguém vai perder o cargo para IA, mas vai perder o cargo para alguém que sabe mexer, manipular a inteligência artificial, com certeza. Sim, isso é com certeza. E interessante você tocar nesse ponto, porque hoje realmente, assim, a maioria das profissões, muita gente acaba se rendendo, acaba tendo que fazer isso, né? Ter essa comunicação via rede social, que ainda mais, por exemplo, você pega os médicos de hoje, bem conceituados e tal, não é a galera da nossa idade, né? O cara que vai ter ali seus 50 anos, tal, 60 anos, dependendo. E aí, muitas vezes, esse cara vai ter um pouco de dificuldade de entender o que é isso, porque ele, sempre teve sucesso ali durante a carreira dele, sempre teve um número bacana de pacientes, e aí vão aparecendo cada vez mais coisas, assim, né, que ele tem que se adaptar, que ele tem que... às vezes um cara que não gostava de falar, ele tem que começar a gravar vídeo e tal. Eu tô falando isso porque, assim, tem um cliente meu que eu atendo já há quase uns 2 anos, que ele é médico, lá de Muriaé, e aí, assim, ele me chamou e falou, cara, eu não sei nada sobre Instagram, não faço ideia, nunca tive uma conta, nunca tive Facebook, não faço ideia como é que funciona, mas eu tô vendo que se eu não começar a fazer um conteúdo, fazer algo nesse sentido, assim, eu vou ficar para trás. Entendeu? E aí, como é que você enxerga? Chegam clientes para você, às vezes, que tem esse desafio de você ter que criar, por exemplo, uma comunicação nova para uma pessoa que não faz ideia como é que funciona nada, e aí você tem que realmente explicar para ela, passar por ela esse processo inteiro, explicar, não, você tem que fazer isso, aqui a gente vai fazer isso aqui, explicar a estratégia, porque muitas vezes a pessoa, você vai explicar para ela, não, a gente vai fazer um post, e aí nesse post vai ter esse tipo de conteúdo, e aí você vai atrair mais seguidores, e aí o cara tá olhando para você, mano, o que você tá falando comigo? Tipo assim, porque eu falo por uma experiência, foi mais ou menos assim, entendeu? E isso acontece com vocês, no caso. Nós temos clientes que são muito resistentes ao marketing, à IA, então a gente tem que saber lidar. Tem cliente que já chegou e falou assim, não vou gravar vídeo, não me coloco para gravar vídeo, não quero gravar vídeo, não adianta, não precisa fazer roteiro de vídeo que eu não vou gravar.
Então, assim, a gente tenta explicar a necessidade do VSL, que é um roteiro de vídeo com todo o storytelling, que isso converte, que isso vende, a gente tenta explicar. Mas o cliente, ele faz aquilo que ele sente à vontade. A gente não pode ir contra a vontade do nosso cliente. Sim. Então, assim, tem esse ponto sim, tem essa resistência, mas eu acho que também vai muito da idade, vai muito do nicho. Pessoas, geralmente, a gente atende cliente do agro, que, cara, o agro é uma loucura, não tem tempo para ficar parando e fazendo vídeo na internet. Então, a gente entende a realidade, mas chegam muitos clientes com essa resistência, sim. E, cara, eles não entendem de marketing, eles entendem de vender o produto deles e é isso. Então, a gente, como marqueteiros, estamos aqui para auxiliá-los. Imagina colocar na cabeça de uma pessoa que não entende nada disso, até aquilo que a gente estava conversando também no episódio do Caio, que você falou que precisa de tempo, né? Até para uma campanha, para a própria inteligência do Facebook entender talvez o público certo e começar a mandar para aquelas pessoas. Então, realmente deve ter paciência com isso. É um processo, porque aí muita gente também acha que chega querendo um resultado meio que imediato, assim, aí passa um mês, a pessoa, pô, mas eu estou investindo dinheiro, estou fazendo isso e não está vindo resultado novo. Eles não entendem que, assim, tem toda uma estratégia, né, que é um trabalho de geralmente 2, 3 meses até, para conseguir entender qual que é o tipo de perfil daquele cliente, o que ele está buscando, como é que consegue aumentar o resultado dele de fato, né. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, puxar o gancho que você trouxe esse negócio do roteiro de vídeo, o copywriter, ele também tem essa função de roteiro de vídeo também? Você faz isso lá na empresa? A gente também faz roteiros de vídeo bastante até, porque a gente coloca para veicular como anúncio. Então, a gente faz o roteiro de vídeo, a legenda, entrega para o cliente grava. Nem sempre o cliente precisa gravar. Às vezes, a gente pode fazer um roteiro mais institucional, que vai mostrar só o produto, o serviço, vai mostrar o background da empresa, como que a empresa funciona. Se for uma empresa, por exemplo, de bicicleta, a gente pode fazer um take gravando a bicicleta que chegou, com um preço promocional. Então, nem sempre precisa do cliente gravar, mas, às vezes, é bom a pessoa se identificar como uma pessoa daquela empresa. Então, eu sei que esse fulano aqui é com quem que eu vou comprar a minha bicicleta, porque eu vejo ali nos vídeos. Então, já teve cliente que chegou pra gente e falou assim, a cliente veio aqui comprar um produto comigo, e ela falou, é você que é o dos vídeos, que eu vejo você gravando. Tem muita essa identificação, né? Então, a gente sempre fala com os clientes que é bom você ser a cara da sua marca, porque gera conexão. Mas a gente também faz vídeo sem o cliente precisar aparecer necessariamente. Ô, Lari, voltando um pouco, você falou que você já trabalhou também com automações quando você atuava na faculdade da XP, né? Isso, faculdade XP. Conta um pouquinho pra gente como é que funcionou isso aí. Então, pra gente entrar nesse assunto, eu tenho que explicar uns termos básicos antes. Por favor. Então, por exemplo, lá eu era analista de comunicações CRM. O CRM é gestão de relacionamento com o cliente. A gente tem a parte teórica, mas a gente também tem a parte prática, que é um software. Então, geralmente, esse software tem uma base de clientes daquela empresa, que tem nome, e-mail, telefone. Não sabe quando você vai num site, tem um pop-up e você preenche lá nome, e-mail, telefone, região? Tudo isso vai para uma base, vai para um software. E essa empresa vai ter os seus dados ali que você preencheu. É isso que a gente vai usar de base para te enviar uma promoção, te enviar um código de cupom, te enviar uma mensagem no WhatsApp, porque você preencheu esse formulário e colocou ali que queria receber essas coisas. Às vezes você nem marca que quer receber, mas recebe mesmo assim. Só para falar que foi educado. Exatamente. Então, isso tudo vai para um CRM. A gente tem vários. O que eu trabalhava na faculdade XP é o Active Campaign. É um CRM muito completo, que dava para a gente fazer as automações, enviar e-mail, WhatsApp, SMS, fazer o funil de vendas, tudo através da plataforma. Olha que interessante. Muito legal. Então, lá, como que funcionava essas automações? A gente tinha os alunos, então os nossos alunos eram os nossos clientes ali, que a gente fazia envio de mensagem de aula. Então, sua aula vai começar às 7 horas, era aulas online, né? Ou vai ter um evento na empresa no dia tal. Esse tipo de comunicação mais institucional, não era nada vendendo em um produto, porque tinha um time de marketing específico para a comunicação de venda. Então, a minha era mais institucional na XP. E aí, a gente fazia todo esse funil. Então, a gente tem alunos ali que entraram agora, alunos que entraram um pouco depois. Aí, esse daqui vai receber essa comunicação, esse daqui não vai receber. Lá na Active Campaign, você tem vários campos. Do mesmo jeito que você coloca o nome, e-mail, telefone, você pode colocar outras informações. Então, por exemplo, tinha um curso lá, que era um curso de assessor de investimentos, que quem pagou a prova, era uma prova que você tinha que fazer para ter essa certificação, recebia uma comunicação. Quem não pagou, não recebia. Então, tinha um campo lá, prova paga. Aí, ele virava o sim ou não. Quando você pagava, o sistema automaticamente virava para o sim. Então, você conseguia mandar todas as mensagens, e-mail, WhatsApp, para quem já tinha pago a prova. E aí, manualmente, você tem a possibilidade de criar essas automações. Como que você cria? Você coloca um gatilho. Então, campo prova paga foi alterado para sim.
Então, quando a pessoa pagou a prova, esse campo foi alterado. Então, esse é o primeiro gatilho. O gatilho montado é esse. A pessoa que pagou a prova, né, que está com esse campo que trocou de não para sim, vai receber um e-mail em 3 horas, o e-mail X. Essa é uma automação. Então, em X horas, esse e-mail vai ser enviado para a pessoa que pagou essa prova na faculdade XP. Isso é uma automação. Só que depois de um tempo, veio a inteligência artificial que só conseguiu criar essas automações sem a gente precisar ficar criando gatilho por gatilho. Porque tem automações que são muito extensas, assim, coisa de, sei lá, tipo uma página de Word só de gatilhos e automações. E você consegue criar, então, uma automação inteira só com IA? Sim. Que isso? Você dá o prompt, que é o que a gente fala que é um comando ali para IA, e ela consegue criar simplesmente para quem que vai enviar o e-mail, qual e-mail vai ser enviado, em quanto tempo, ou qual data. E aí, eu tenho até um case, que é o Grupo Boticário. Provavelmente vocês homens, né, não vão saber o que eu tô falando. Mas, depois de um tempo que a gente compra um produto no Boticário, a gente recebe um WhatsApp, que é assim: olá, fulano, nosso nome, né? Vi que você fez uma compra do produto X, aí o nome do produto. E já deve estar acabando, né? Então, geralmente, esse WhatsApp é enviado depois de um mês, 2 meses, um tempo ali, né, que você já está usando o produto. A gente queria saber se você gostou, então já pega um feedback do cliente e você pode comprá-lo novamente por aqui. Aí tem um botão, conversar no WhatsApp. Manda um cupom de desconto ali. Sensacional. Mas, assim, o Boticário também, ele é recorde em vendas, em campanha, em tudo, assim. É mesmo, olha que interessante. Não sabia também, não. Sim, as campanhas de Natal do Boticário são super famosas. São mesmo. Muitas campanhas boas. E aí, simplesmente é uma automação. Isso tudo é uma automação. Ninguém tá ali mandando mensagem manual, ninguém tá ali criando isso. Ele só pega a base de clientes e envia recorrentemente para quem fez essa compra. Sim. E quem vê de fora parece até coisa de outro mundo, mas já é mais realidade, né? Várias empresas eu acho que já utilizam esse mecanismo. Assim, eu falo porque vira e mexe sempre aparece lá no WhatsApp, assim, algumas empresas mandando mensagem nesse estilo, sabe? Você comprou com a gente um tempo atrás, vem conferir nossas promoções aqui de verão e tal. Eu atualmente tenho um estágio também que eu trabalho na parte comercial e eu faço o serviço de marketing lá para eles também. E aí a gente faz muito... Lá é muito manual, assim, essa parte, sabe? Porque é uma empresa menor também, mas a gente tem o CRM lá que a gente utiliza, só que a gente faz esse contato, assim, não tem essa automação toda ainda, entendeu? A gente tem que tomar uma coisa mais manual, mas já é bem surpreendente, porque a gente consegue ter o dado de todos os clientes, então a gente consegue, entra no WhatsApp, e aí, assim, é interessante porque... Óbvio que é muito bom você ter essa automação, até por uma questão de otimização de tempo, otimização de serviço ali, mas acaba que, às vezes, o cliente, dependendo de como é que foi essa automação, ele percebe isso, né? Então, é interessante, talvez, ter esse serviço, talvez, até um pouco mais pessoal, esse toque mais pessoal, de realmente uma pessoa conversando ali. Você sente que, por exemplo, os clientes que utilizam uma automação assim, têm uma probabilidade menor ou maior de comprar, ou que eles reconhecem que pode ser uma inteligência artificial que está mandando aquilo, ou você acha que eles... se tem uma probabilidade alta deles realmente responderem aquilo, porque muita gente só ignora as mensagens ali que chegam de empresa e tal, e vida que segue. Eu ignoro 90%, né, no meu caso. Mas o que você acha? Você acha que isso aí realmente tem um retorno efetivo para a empresa, ou é algo que eles fazem mais para, não sei, de teste mesmo? Esse é um ótimo ponto, porque a gente tem uma das dores que é a despersonalização do atendimento com bot, robozinho, que vai te responder no WhatsApp, no Instagram. Então, é uma dor que a gente tem, mas é uma coisa que otimiza muito tempo. Vão ter clientes que eles preferem ser atendidos mais rápido, independentemente de emoji, de frufru, e tem cliente que ele quer um atendimento mais personalizado, com o nome dele, ele quer que a pessoa envie um áudio, mostre o produto. Então, depende muito, principalmente do ticket que a gente está trabalhando ali dentro da empresa. Se é um cliente mais premium, a gente vai privilegiar um atendimento mais humanizado, que vai mostrar o produto, passar confiabilidade. Então, se for um produto muito caro, vamos supor, eu vou vender aqui uma obra, um serviço de obra. Então, eu vou mostrar os meus serviços, o meu portfólio, vai ser um atendimento mais individualizado. Mas eu sou um varejão de bolsa e calçado, não tem nem condições de manualmente você responder todo mundo. Então, precisa ter uma inteligência artificial, e já tem hoje em dia, que você pode programar um agente que ou ele vai ser mais frio, ou ele vai ser um pouco mais quente, né? Trabalhar com um tom mais acolhedor. Você pode escolher do jeito que você quiser, e ele vai responder diariamente as suas mensagens. E vai até transferir para atendentes humanos, se for o caso. Então, depende muito do tipo de empresa que você está lidando,
Mas eu ainda sou a favor de colocar sempre um chat ali para poder atender todas as comunicações, porque a gente perde muita venda quando o cliente não responde, quando a nossa empresa, né, que a gente está trabalhando, não responde o cliente dele. Esse cliente ele vai para o concorrente, na maior parte das vezes. Então, é muito melhor você privilegiar o atendimento, mesmo que não seja a coisa mais linda e frufru do mundo, do que perder a venda. Só para nutrir esse lead também, né? O pessoal utiliza muito essa expressão de ir nutrindo o lead Exatamente. ao longo de todo o processo. Então, mesmo após ele já ter feito a compra, você conseguir pegar ele da sua base, manter, né, aniversário, mandar mensagem, essas coisas assim. Né? E para a gente entrar num bloco final, assim, que o nosso tempo está apertando um pouco, o que você acha que falta para essas empresas, até mesmo empresas menores, enxergarem que isso já é uma realidade, a inteligência artificial já está aí, né, com recursos que, cara, já é realidade, que pessoas imaginam que é do outro mundo, mas que empresas, não precisa ser tanto empresa grande quanto pequena, pode usar para otimizar muita coisa. Eu acho que o pessoal tem uma visão muito equivocada do que é usar IA nos processos. Então, quando a gente fala de microempresa, vamos supor um faturamento de 300 mil anual, a gente está falando de uma microempresa que ainda tem possibilidade de implementar IA no sistema deles. Então, não é uma coisa de grandes empresas e nem precisa ser. Eu acho que o maior desafio aqui é a resistência das empresas em utilizar a IA. E a gente pode, pelo menos do meu ponto de vista, o primeiro ponto de contato aqui é no atendimento. Então, CRM é o fundamental. Quer investir numa IA? Investe num CRM. Um CRM que vai pegar toda a sua base de clientes, que vai juntar ali as informações, você vai poder nutrir esses clientes quando você quiser. Se você quiser ligar, mandar um e-mail, capturar esse lead, essa venda, você vai ter sempre ali disponível no seu CRM. Então, implementa um CRM, um time comercial ali, via IA, né, um bot, um robozinho para atender esse pessoal, que seja de acordo com o seu tom de voz. E o resto vem depois. Se você quiser uma Sora, que é uma ferramenta para criar vídeos, imagens, para você postar no orgânico, nem precisa trabalhar tráfego pago ainda. A gente está falando de empresas muito pequenas, mas assim, de início, principalmente investir no CRM. Então, que as empresas realmente não tenham esse tipo de resistência, porque elas vão ficar para trás. É esse o momento de investir em treinamento de IA, em ferramentas de inteligência artificial. O momento realmente é agora. Sim, sim. Com certeza. Mais alguma pergunta, Tony? Não, você falou isso do CRM, assim, você acredita que hoje, por exemplo, porque tem muita empresa que é muito tradicional nesse sentido, então não faz esse serviço, até empresas que eu já atendi assim também, que eu, por exemplo, acho que você vai entender o que eu estou falando aqui. Eu vou fazer uma campanha de cadastros no Meta Ads, por exemplo, ou no Google Ads. E aí, para quem está vendo não sabe talvez, a campanha de cadastro você basicamente obtém, igual eu tinha comentado anteriormente, o cadastro do lead mesmo. Então você pega o nome, telefone e e-mail dele para você conseguir ir nutrindo ele fazendo ao longo desse processo. Só que algumas empresas ainda são muito resistentes com isso, preferem ficar naquele negócio de manda mensagem no WhatsApp e responde, aí depois a pessoa não responde, aí o cliente meio que morre e não faz essa nutrição de contato. Então, você como profissional na área assim, que já atendeu empresas que tinham resistência com isso, qual que você acha que talvez seria um recado que você poderia dar para que as empresas realmente entendessem melhor qual que é o potencial que isso pode trazer para elas? Eu trabalhei, inclusive, em uma empresa aqui de Belo Horizonte, uma imobiliária muito, assim, anos de mercado, 40 anos de mercado. E que tudo que eles faziam, tudo que eles tinham dos clientes era em uma planilha e eles ligavam para os clientes para poder fazer atualização cadastral ou, enfim, vender o produto e etc. Então, assim, eles tinham venda, tinham locação de imóveis, que era uma imobiliária, mas poderiam ter muito mais se eles estivessem mexendo com as redes sociais, implementando IA. Então, assim, o que eu acho? Invista no seu time comercial, seu time de vendas, invista no seu time criativo, você que é uma empresa que quer trabalhar com inteligência artificial, porque eu acho que assim, é muito injusto a gente só mandar embora as pessoas que não têm acesso, não têm conhecimento da IA. Eu acho que a gente precisa, as empresas têm um papel social de instruir essas pessoas. Como assim, né? O Brasil tem esse papel, mas o que a gente vê são políticas cada vez mais restritas do uso de tecnologia. Isso é muito complicado, porque a gente está avançando na área e mesmo assim a gente tem políticas que vão contra ao acesso. Agora, enfim, proibindo o celular em sala de aula. Parece que a gente está lutando contra a tecnologia e isso é muito complicado. Mas o recado que eu dou é esse, assim, empresas invistam no time comercial de vocês, de venda, e no time criativo, principalmente. Então, para finalizar, direta e reta aqui, uma última pergunta para você, Lara. Você acha que a inteligência artificial vai matar o marketing raiz? Não, dificilmente.
Acho que assim, o marketing raiz, ele sempre vai prevalecer e muitas coisas a gente se inspira no marketing raiz para criar, nas antigas propagandas. Cara, a Coca-Cola é um exemplo. A Coca-Cola nunca morre o marketing raiz da Coca-Cola, sabe? Então a gente ainda vai ter públicos para essa área, mas ele vai ser aprimorado, com certeza. Na V4 Company a gente tem 4 pilares que são os famosos 4 Vs, né? Que é vender, vender mais, vender para mais pessoas, vender pelo maior valor. Isso é baseado em um livro. Então, assim, isso é baseado em coisas no marketing raiz e que foi transformado em uma empresa que é super moderna, super atual. Então, tudo que a gente faz hoje em dia é baseado no marketing raiz. Acho que matar não, mas a gente vai aprimorar esse marketing, com certeza. É isso. Então, muito obrigado, Lara, pela sua participação. Espero que você tenha gostado, porque eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, né, com certeza Aprendeu muita coisa. Aprendeu muita coisa bom. mesmo. Até para quem está começando, né? Então, muito obrigado e quem sabe aí, em breve a gente pode ter outros assuntos aí. Com certeza. Com certeza. Obrigado, viu, Lara, por aceitar o convite. Tem alguma coisa que você queira falar e tal? Acho que é isso. Não? Esse é o meu ponto. Tranquilo, Então é isso. Muito beleza, obrigado. Então. Obrigado, Lara. E valeu, galera, para quem tá acompanhando aí mais um episódio, né? Mais um finalizado, o segundo episódio do nosso Pod A. E vai ter mais, não vai, Toninho? Com certeza, vai ter muitos mais, ainda pela tamo frente, junto muito nessa conteúdo aí. chegando, muita gente espera para agregar no nosso time aí. Já sabe, Obrigado. hein? Deixa o like, compartilha com os amigos que vem muito mais por aí. É nóis. Obrigado, valeu.